Boa noite a todos, aos internautas que nos acompanham. Que a paz do Mestre Divino possa permanecer conosco e assim criarmos um elo de ligação profundo de amor. O tema da noite de hoje, bastante desafiador, tendo em vista que trata sobre a questão do recomeço. E todos nós passamos por estações na vida. Não só a estação do verão, mas também a estação do inverno. As dificuldades, as tempestades, as tsunamis, fases da vida que parecem ser intermináveis. Todos nós, portanto, passamos por momentos difíceis, momentos que nós parecemos que vamos perder a esperança, de que não haverá mais solução para determinados acontecimentos em nossas vidas, que parecem nos levar como se fosse uma tsunami. E quase sempre a ideia que nós temos muitas vezes é de desistir, é de não ir, às vezes, de sentar, de entrar numa zona de conforto, de deixar as coisas como estão muitas vezes, ou não fazer nenhum esforço, ou ficarmos presos a fatos de dor que nos ocorrem e permanecemos neles quase sempre presos a um passado, mesmo que já tenha passado em nossas vidas, mesmo que já tenha passado anos e anos. E é como se revivêssemos esses momentos que vêm à tona e nos atormentam. A necessidade, portanto, que nós vamos tratar hoje é de recomeço. E como recomeçar se nós estamos muitas vezes presos a um passado? Ou então projetando um futuro que muitas vezes não se concretizará tal qual nós idealizamos. Preso então a esse passado, nós muitas vezes não avançamos. Nós permanecemos congelados, cristalizados. E nessa cristalização, nós vamos perdendo, muitas vezes, essa capacidade de recomeçar. E seria, então, necessário recomeçar? Mas também tem aqueles que conseguiram recomeçar na vida. Não ficaram presos ao que aconteceram, aos sofrimentos vividos. Não ficaram justificando as dores que atravessaram. Pararam de reclamar e deram um novo rumo na sua existência. Por que determinadas pessoas elas ficam presas e outras conseguem avançar, ressignificar, dar um novo rumo e recomeçar na vida? Enquanto outras que parecem ficarem petrificadas, cristalizadas. No Evangelho nós temos a parábola muito conhecida, muito divulgada, que é a parábola do filho pródigo. E nós sabemos que Jesus falava por parábolas exatamente porque ele se dirigia mais das vezes a quem? Qual era o público que estavam ali a ouvi-lo? Os fariseus, os escribas. Qual seria o contexto, então, onde ele utilizava-se as palavras? Porque ele falava por parábolas, exatamente como uma forma de imortalizar uma ideia e deixar mais claro, mais exemplificado para as pessoas daquela época. Então, o próprio vocábulo parabolê, que deriva do verbo parábolo, que quer dizer colocar ao lado, comparar. Então, o sentido comum
é de justaposição, de comparação, de analogia. Então, Jesus fazia comparações, analogias, através de ilustrações as mais diversas. E aí, nessa parábola do filho pródigo, que todos nós já conhecemos, mas que vale a pena aqui reapresentá-la, para que possamos, então, analisá-la, principalmente no deslocamento do conflito que se dá na parte do ser desse filho pródigo. Aliás, não só do filho pródigo, mas o que era o filho mais novo, né, mais moço, como também o mais velho. Porque conta-nos então Jesus que havia, né, um pai que tinha 2 filhos e o filho mais moço pede a herança que lhe cabia. E o que ele faz com essa herança? Todos nós sabemos que ele vai, gasta tudo o que tem dessa herança, esbanja toda aquela herança, no caso, o que ele havia recebido do pai, o que normalmente não era de praxe receber a herança antes do pai, né, não morrer, mas ele pede antes, ou seja, ele quer desfrutar daquilo que era-lhe de direito, e assim ele vai em busca de algo para encontrar uma possível felicidade. Como normalmente nós pensamos em encontrar felicidade nas ilusões da vida. O filho pródigo, então, vai em busca de esbanjar toda aquela herança e vai desfrutar do que ele considerava como felicidade. Nas orgias, gastando com mulheres, na farra. E, de todo modo, quando essa herança acaba, quando ele chega, então, a reconhecer que não tinha mais o que gastar, ele arruma um trabalho entre o quê? E vai ficar entre os porcos. E é nessa condição vil que ele vai encontrar ali, ou ele vai perceber, ou vai fazer cair em si, que é uma expressão de Emmanuel, porque muitas vezes a gente não cai em si, mesmo passando por dificuldades, às vezes a gente não cai em si, mas o filho pródigo, ele cai em si. Ele então compara a vida que ele tinha na casa do pai e vê que ali ele está sendo tratado menos do que um empregado da casa do pai. E aí que ele se arrepende profundamente e resolve voltar. Nessa volta que ele faz, desse arrepender-se, como ele é recebido pelo pai? Com uma festa. O pai, então, promove uma festa, manda matar um novilho cevado, e aí começa, então, a festejar a volta do filho. Quando o filho mais velho chega e encontra o seu irmão que havia voltado, fica indignado. Mas como, meu pai? Tudo que meu irmão fez, eu que fiquei aqui ao seu lado, trabalhando, você não me dá nada, você não fez nada por mim. Enquanto esse meu irmão que saiu e gastou tudo, e aí volta, você o aceita e ainda promove uma festa. A inveja, então, toma conta do filho mais velho. Aliás, ele se comporta como um fariseu que aparentemente se dedicava ao pai. Mas no menor contratempo, no menor problema que ele vê, ele demonstra o quê? A inveja. A não aceitação da volta do irmão. E o não perdão. O que a gente, portanto, vê nessa parábola, a identificação que nós podemos perceber entre a afirmação e a negação da parte do ser, da autonomia que nós
conquistamos através do nosso autoencontro. E aí, somos todos, na verdade, filhos pródigos, retornando à divina misericórdia. Deus é misericordioso. Essa herança que Deus nos dá, que são os nossos talentos, o que nós podemos produzir nas nossas vidas, muitas vezes a gente não faz ou não faz aquilo que nós poderíamos fazer, ou desgastamos através do tempo perdido, daquilo que nós não produzimos pelo outro, ou nas ilusões que muitas vezes nós deixamos levar por elas. E assim como os filhos pródigos, nós nos arrependemos, nós temos essa capacidade de nos arrependermos, que a partir do autoencontro, dessa autorreflexão, poder perceber que nós também podemos voltar à casa do Pai. Então, o país longínquo que o filho pródigo vai, que é a nossa insensatez, é a representação da nossa insensatez, que de repente, então, é capaz de perceber o erro, não só perceber, não só reconhecer. Aliás, para que a gente possa se modificar, é preciso que a gente perceba, a gente não tenha o orgulho, tenha a humildade de perceber ainda o que precisa ser mudado em nós. E para isso a gente precisa voltar à casa do Pai. Que é essa volta à casa do Pai que nos traz serenidade. E muitas vezes é diante dos reveses da vida, é diante do inverno das nossas almas, ou como nos diz Rossando Klinger, o deserto que nós atravessamos. E é nesse deserto, esse deserto das nossas almas, quando nós estamos profundamente feridos, doloridos, quando nós não encontramos ou parecemos não encontrar saída, nenhuma porta aberta, de ninguém que venha nos ajudar, que surge uma voz interior dentro de nós e faz com que possamos também ouvir uma outra voz divina, porque dentro de nós existe uma voz divina. Essa voz, então, nos chama, nos clama para um retorno. E que rumo é esse de retorno? Para que nós, então, entremos numa vibração, numa sintonia diferente. Porque quando nós estamos atravessando os momentos difíceis, nós superfaturamos aquele momento e parece que ele se torna cada vez mais difícil. Quando nós supervalorizamos, quando nós passamos a reclamar, quando nós não entendemos, não temos a compreensão. Mas o filho pródigo, diante então dos reveses, na lama, quando ele estava na lama com os porcos, é quando ele desperta, cai em si. Eu estou aqui, nessa condição, que nem é comparada aos empregados da casa do meu pai. E o que é que eu estou fazendo aqui? É aquele estranhamento que muitas vezes a gente tem, um insight, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou perdendo tempo? Eu não sei que rumo tomar, mas essa dor parece não passar. Por que ela não passa? Então, nós temos aí, nessa representação do filho pródigo que retorna à casa do Pai. E tem toda a ajuda desse Pai, ou seja, a misericórdia. É o erro diante da misericórdia. E o que é que Jesus quis mostrar com essa parábola? Exatamente a ideia de que todos nós somos aprendizes. E que todos nós podemos errar. E muitas vezes é no erro que nós aprendemos muito mais para fazer este autoencontro e retornar à casa do Pai. Portanto, a dificuldade de recomeçar. Porque para recomeçar é preciso humildade.
É preciso não se cristalizar numa culpa, porque aquilo que eu fiz ou deixei de fazer está para trás, já não tem como mudar. Já não tem como voltar atrás e fazer um novo fim, mas eu posso agora trabalhar agora para fazer um novo final. E aí, a dificuldade de recomeçar quando nós nos cristalizamos numa imagem negativa do indivíduo ou de nós mesmos. Essa cristalização nessa imagem negativa, muitas vezes, vem sendo construída ou é construída a partir do momento em que nós nos deixamos levar pelo processo de culpa profundo. E presos a essas ideias de não reconhecimento, de incapacidade, de estar proscrito para sempre, de estar no inferno ou no umbral, nós então nos deixamos levar por um processo de culpa e não fazemos ou não somos aqueles trabalhadores de última hora que podemos recomeçar e mudar o rumo de nossa história, como o próprio Paulo de Tarso fez. Paulo de Tarso, quer dizer, enquanto Saulo, foi assassino do próprio Estevão. E veja, numa mesma existência, ele se torna Paulo, o maior divulgador das ideias cristãs. Se torna o apóstolo de Jesus incansável, que vai pregar exatamente para os gentios, para aqueles que não estavam nem aí para ouvir o que ele tinha que falar, um homem douto, um homem que estava então acostumado a ser aplaudido pela sua capacidade de oratória, pela sua inteligência, pela capacidade que ele tinha, porque tinha também com muito conhecimento de línguas. Então, Paulo é então esse exemplo também de recomeço, numa existência. E aí, por isso que Jesus nos disse, não são os sãos que necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. E nós nos prendemos apenas àqueles que já chegaram num patamar de evolução e ficamos a elogiá-los sem saber o inverno que cada um passou para chegar àquela condição. Ou vocês acham que Chico Xavier não passou diversas dificuldades para chegar na condição de ser considerado um Chico? Quantas dificuldades, quantos reveses, quantas incompreensões desde criança. Desde criança, incompreendido, inclusive com a sua mediunidade. No tempo em que era catalogado como aquele que tinha mediunidade, estava sendo obsidiado, no caso aí, pelos satanás. Era o demônio. Os espíritos que ele ouvia eram então catalogados como sendo os demônios e que ele estava endemoniado. Imagine uma criança tendo mediunidade ostensiva e tendo que passar por todos esses reveses até chegar à condição de Chico Xavier. Assim como Divaldo Pereira Franco, a gente admira o grande divulgador da doutrina espírita e não sabe na intimidade o que ele passou, inclusive sendo perseguido pelo Máscara de Ferro, um obsessor chamado Máscara de Ferro, que o perseguiu durante 30 anos. E às vezes a gente quer vir para a casa espírita, tomar um passe e de repente, sob um toque de mágica, nos livrarmos das nuvens de testemunho que nos acompanham. Quando é necessário uma mudança de conduta, uma mudança de pensamento, um autoencontro, para poder, então, haver esse processo de recomeço. Porque enquanto nós estivermos presos ao processo de culpa e não nos responsabilizarmos pelos nossos atos, nós não podemos recomeçar, não adianta. Isso em tudo na vida. Enquanto, portanto, não estivermos diante dos desafios que são tantos da nossa existência, a necessidade, obviamente, de recomeçar. Quer seja por uma decepção. Quantas vezes nós não criamos expectativas nas pessoas, em situações, e nos decepcionamos com essas pessoas.
porque elas não correspondem àquela imagem que nós projetamos delas. E aí parece matar as nossas aspirações superiores, porque a gente fica decepcionado, ou com o expositor da casa espírita, ou com a pessoa da casa espírita, que a gente julgava ser aquele exemplo e não é. Ou, então, um insucesso que a gente passou, quer seja no campo profissional, quer seja em qualquer campo de nossas vidas, ou mesmo uma enfermidade cruel que nos acomete, ou a alguém nosso querido. Então, parece esfacelar as nossas resistências morais, ou as nossas resistências. E, de repente, a gente pensa, e aí? Como recomeçar diante de um diagnóstico de uma doença fatal? De uma doença difícil? É desistir de tudo? É cair no amolentamento, no desânimo? Então, esse também é um dos reveses ou invernos da nossa vida. Fases que nós passamos, por exemplo, quando um ser querido que falece, um filho querido, uma mãe, um ente querido. Parece esfacelar as nossas resistências também, porque apesar de nós conhecermos a imortalidade da alma, mas é um ser querido que vai nos distanciar fisicamente, a gente sabe disso, embora seja por um tempo. Ou um vício que poderia ter nos levado à loucura, ou uma traição que pode ter nos levado, ou poderia nos levar ao suicídio. Sempre é tempo de recomeçar. Diante de todas essas situações que parecem ser finais, que parecem não ter mais solução, há aqueles que atravessam com dignidade e conseguem chegar ao fim da corrida, no sentido de recomeçar. E para isso é preciso arrepender-se. É preciso então trabalhar nossa culpa. É preciso ter humildade para aceitar os nossos próprios limites. É claro que diante de situações como esta, nós não vamos ficar o tempo todo sorrindo ou nos alegrando com essas situações. E nós passamos por esses momentos e é natural que fiquemos tristes. E na casa espírita, muitas vezes, não é? Nós até chegamos e temos vergonha de dizer que estamos passando por esses momentos difíceis, até mesmo para não sermos catalogados como obsidiados. O que é isso? Que irmandade é essa? É preciso, então, reconhecer os nossos limites, quer dizer que quando a gente não pode adoecer, a gente não pode ficar triste diante dos reveses da vida, a gente não pode chegar, inclusive, a uma depressão. Porque se nós não cuidarmos da nossa pequena tristeza, ela vai se avolumando e por um processo de ansiedade a gente chega e muitas vezes nem tem a consciência de que está com um transtorno de depressão grave. E aí a gente fica como que alijado, achando que não vamos ser compreendidos, mas Jesus mostra exatamente o contrário, quando o Pai recebe, perdoa, tem compaixão para com o filho pródigo, o aceita e ainda o recebe com uma festa. Então nós temos que receber com festas os nossos irmãos que estão passando por problemas e quando eles retornam desses reveses da vida. Em qualquer situação que nós atravessemos, tenhamos então essa humildade para reconhecer que somos humanos. Todos nós somos humanos e eu não sou diferente de vocês, ninguém aqui absolutamente é diferente. Passamos por situações difíceis. Mas aí como é que a gente faz? Reconhece os nossos limites, mas temos que nos desapegar e resignar-se diante desses reveses, dessas perdas, e ter coragem para enfrentar o novo. Porque para enfrentar o novo é preciso, então, ressignificar o velho, para que ele possa
ficar para trás. Porque eu não posso novamente ficar ruminando algo, quer seja por uma separação, quer seja por uma enfermidade, e estar reclamando, ou não estar aceitando aquele fato. Aconteceu um ciclo que se termina na nossa existência e que não pode voltar atrás. Se termina para começar um outro, para dar um novo rumo às nossas vidas. E nós somos convocados, somos convidados a este novo recomeço. Por isso, nós vamos sempre nos lembrar dessa parábola do filho pródigo, como esse autoencontro e a necessidade de, sempre que for preciso, quando nós errarmos, retornarmos à casa do Pai. Retornar à casa do Pai significa retornar às coisas espirituais, aquilo que nos traz segurança, que nos traz mais fé, coragem para enfrentar outros revés. Não é que não vamos ter reveses na vida. Portanto, tenhamos essa coragem, inclusive a humildade. E nos lembramos de um caso interessante narrado por Divaldo Pereira Franco, que ele se baseia na história contada pelo escritor francês Dominique Lapierre, que se notabilizou pela obra Esta Noite a Liberdade, que é uma biografia de Gandhi, como também de uma outra obra intitulada Muito Além do Amor. E nesta obra especificamente, este autor francês vai relatar várias histórias do cotidiano da vida na Índia. E nessa obra tem um caso interessante. Dominique Lapierre vai, neste livro, Muito Além do Amor, narrar que conheceu uma menina da Índia chamada Ananda. E essa menina da Índia, ela se destacava como uma notável pescadora dos objetos, dos cadáveres do rio Ganges. E ele acompanhou toda a trajetória de Ananda por vários anos de sua vida. E Ananda pertencia a uma família de párias da Índia. O pai vendia lenha para cremação de cadáveres e mantinha um bazar onde ele vendia o que eram chamados as relíquias, que eram retiradas daqueles cadáveres do rio Ganges, que eram os dentes, eram os ossos, as bugigangas. E a sua mãe tinha uma personalidade muito insensível pelas dores suportadas, ao longo da existência. Assim como, às vezes, acontece de pessoas não ressignificar as dores e aí se tornar insensível na vida. Então, a mãe de Ananda tinha essa personalidade. E aos 13 anos, Ananda foi negociada pelos pais para casamento, que na Índia nós sabemos que as adolescentes com 13 anos já são negociadas. E, claro, os pais iam receber um dote. E aí, faltando poucos dias para as bodas de Ananda, ela percebe, então, diante de um espelho, que uma leve pigmentação na face. Ela está diante do espelho e percebe essa pigmentação. E ao contar para sua mãe, no outro dia ela vai então contar para a mãe sobre aquela pigmentação, e a mãe, desconfiada, chama o curandeiro da época, da região, para diagnosticar que mancha era aquela. Então, após ligeiro exame, o curandeiro chega então a constatar, a diagnosticar que Ananda estava acometida da lepra. E aí, o que acontece? O que normalmente acontece na Índia, Ela é rejeitada pela família e é jogada na rua. E o que uma criança, um adolescente de 13 anos vai fazer na rua, jogada? Vocês podem imaginar? Ananda, então, vai, esmolar de porta em porta, vai ser pedinte
é jogada, não é? Marginalizada. E aí, quando ela está em meio a esse sofrimento de porta em porta, chega um homem que começa a falar com ela. Você está só? Começa a tomar conhecimento e a conversar com ela e diz que queria empregá-la na casa dele, que tinha 2 filhos. E ela então fica contente. Então surgiu, graças Shiva, surgiu alguém que pudesse então me ajudar. Só que esse homem a leva na carruagem para um outro lugar, para um aliciador, para um antro de prostituição. E Ananda, quando chega lá, então, ela passou a sofrer os maus tratos, os mais maus tratos que nós podemos imaginar, que uma criança é usada e abusada pelos homens. E os homens que são considerados os mais vis da sociedade, porque ele constatou que ela estava com lepra. E mesmo que ela se maquiasse e tudo mais, mas mesmo assim eram endereçados aqueles homens mais vis que a abusavam sexualmente. Mas um dia, Ananda, junto com outra amiga, consegue fugir, quer dizer, elas arquitetam um processo de fuga daquele local. Elas, eu não suporto mais isso aqui. E vai então, esfomeada, ela vai para as ruas, não é? Consegue sair daquele local de prostituição e vai para as ruas, e quando ela entra numa fila em que estão distribuindo sopas. E me lembrei de um trabalho que é feito aqui, né, de distribuição de sopas à noite e de quentinhas, né, de comida para mendigos. E nesse momento que ela consegue, né, estar nessa fila, quando chega a vez dela, acaba-se a sopa. E agora? Mas estava ali um anjo que a percebeu e disse: volte amanhã. E ela retorna. E essa senhora que fazia caridade, notando então o rosto de Amanda, vai propor-lhe, então, para que ela passe a tratar aquela lepra. E a leva para um pavilhão dos leprosos. Quem seria essa alma bondosa? Com quem essa alma bondosa trabalharia? Será que vocês já podem imaginar? Após ser cuidada por essa irmã de caridade, ela é curada da lepra. Depois de conhecer a Jesus, a proposta de Jesus, ela então passa a ser curada. E depois de um tempo, Ananda foi mandada para Calcutá, onde conhece nada mais, nada menos do que Madre Teresa. E é nesse convívio com Madre Teresa que ela recomeça uma nova vida. Eu quero servir a Jesus. Eu quero também ajudar aqueles leprosos. Eu quero fazer algo diferente. Veja que a Ananda não se revolta. A Ananda poderia se revoltar na vida por tudo que ela passou, de dificuldade, de abandono dos pais, de ser aliciada, de ser abusada pelos homens sexualmente. Ela poderia ser de uma adolescente rebelde, conforme muitas vezes a gente vê hoje na sociedade, muitos jovens rebeldes que por pequenas coisas já não querem mais seguir adiante ou fazer nada para a vida, justificando os atos ignóbeis. Mas Ananda, ela quer servir a Jesus, ela quer ressignificar, ela quer recomeçar, ela quer dar um novo rumo, ela quer retornar à casa do Pai sem qualquer tipo de culpa, nem tampouco de se sentir vítima. Porque às vezes quando a gente não se sente culpado, a gente se sente vítimas da situação. E fica numa situação, numa zona de conforto, sem fazer absolutamente nada. Então, Ananda ingressa no noviciado.
E é aí onde ela aceita participar dos cuidados, que na época, na década de 80, surge então o boom da AIDS, dos aidéticos. E é exatamente com os aidéticos que ela quer trabalhar e ajudar a Madre Teresa de Calcutá. E aí, onde ela vai, não é, cuidar de todos aqueles doentes que na época eram marginalizados. Imagine ser constatado que estava com AIDS naquela época, o pessoal não queria nem tocar, porque achando que iam ser contaminados. E a gente sabe que é somente, não é, em contato com o sangue, não é, ou através de relações sexuais, e não era só o tocar no outro, na pele do outro. E Ananda passa a trabalhar com os aidéticos, aqueles também marginalizados da sociedade. E, veja, ela consegue ajudar a muitos deles a se curarem. E ela, inclusive, se cura da lepra, né, completamente. Mas só que um daqueles que estavam na ala da enfermaria, sempre que Ananda passava, ele ficava olhando Ananda, de olho, paquerando Ananda. Mas, o que é que acontece? Ele era um dos bandidos aidéticos. E aí, ele afeiçoa-se a Ananda, só que ele cria um ódio em relação a Ananda por achar-se rejeitado por ela. Ela diz, não, eu já sou casada com Cristo. Eu não quero me relacionar com ninguém. Então, por ela ter feito essa escolha, o que será que esta mente fez? Simplesmente ele planeja, em um momento em que ela está a trabalhar e de costas, ele pega uma seringa, insere o seu sangue, retirado do próprio corpo, para contaminar, aplica para contaminá-la. Aí vocês imaginam então, o que será que após perceber que o bandido havia lhe aplicado uma seringa com o seu sangue que já estava contaminado, o que será que a Ananda fez? Nesse momento, quando ela olha para trás e dá conta do ocorrido, ela simplesmente diz, seja feita a vontade do Senhor. E simplesmente prosseguiu o seu serviço. Quantos de nós, nesse momento, não ficaria louco? Mas Ananda permanece com fé, com confiança e no trabalho do seu serviço. E nos narra Dominique Lapierre, que nós sabemos que existe um período para incubação, né, para se manifestar o vírus, mas ela faz exames depois de 1 ano, dá negativo. Depois de 2 anos, negativo. E 3 anos se passaram, e mais anos. E ela não contraiu o vírus da AIDS. E prosseguiu na sua missão de ajudar os aidéticos, de recomeçar uma vida que aparentemente não tinha solução. Aí vai se tornar uma prostituta, vai se tornar alguém rebelde na vida. E aí, a capacidade de resiliência. O que é resiliência? Ou seja, essa capacidade de se moldar às situações, de se entregar às situações, porque muitas vezes, quando algo não depende de nós, seja feita a vontade, não a minha, Senhor, mas a tua. Quando esfacela a nossa capacidade de interferir nos fatos, façamos como Ananda e entreguemos a Deus. Porque há coisas que não vêm naquele momento e só depois, a gente só vai entender depois do que nós temos que passar para poder, então, não ter medo de se entregar ao poder de Deus, ao poder da natureza, ao comando de Deus.
Porque muitas vezes as nossas reações diante da dor, nas situações difíceis, é de perplexidade, é de perturbação, é de raiva, é de revolta. Eu não quero passar com isso, eu não quero esse diagnóstico que eu estou com essa doença, eu por um processo de negação não quero aceitar que meu filho, né, tenha desencarnado, eu não aceito ter perdido o emprego. Então vem a revolta, vem a raiva, vem aquilo tudo, porque Deus fez isso comigo. Quando nós, muitas vezes, somos nós que escolhemos e estamos, muitas vezes, né, resultados de nossos atos que nós nem nos lembramos ainda. Então, o medo de se entregar e a ideia de fraqueza, de desistência, de fracasso, não deve ser alimentada por nós. E por isso que Jesus nos diz, bem-aventurados os aflitos, porque não significa sofrer simplesmente, mas saber sofrer. E aí, por quê? O que é que Jesus vai nos dizer? Que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo sempre é proporcional às forças, como também a recompensa o será a resignação e a coragem. Por isso que o jugo de Jesus é leve. Estaremos de consciência tranquila quando nós estamos do lado de Jesus. E aí a consolação dos sofrimentos, a fé no futuro, a confiança na justiça divina, porque apesar de nós não vislumbrarmos uma justiça na nossa sociedade, por aqueles que fazem as leis humanas, existe uma justiça divina. E essa justiça divina, ela é cumprida, quer queiramos, quer não. E não é para nos punir, mas é de acordo com as nossas escolhas. Nem sempre sabemos, muitas vezes, o que é melhor para nós. Naquele momento nos acontece aquele mal e aparentemente é um mal, mas que vai ser um bem. Quantas, né? Às vezes a pessoa perde o emprego para arrumar um outro melhor. Ou até mesmo um relacionamento que não dá certo e de repente refaz com outro que tem prosperidade. Então, nem sempre sabemos o que é melhor para nós. Sofremos naquele momento e vamos entender mais adiante. E queremos sempre estar no controle da vida. Querendo saber onde é que vai nos levar isso. Para onde estamos indo. Controlar, muitas vezes, o incontrolável. Calma, tenhamos calma. Há coisas que não dependem de nós. E por isso, a petrificação e essa rigidez mental diante dos fatos pode nos levar, então, à não reciclagem do nosso subconsciente. E aí a necessidade de tirar todo o entulho psíquico para uma existência mais saudável, mais leve, mais solta, para que possamos voar. Para que possamos, então, nos desapegar de tudo que nos aprisiona e poder, então, recomeçar. Deixar que o fogo da lucidez destrua a residência das paixões onde cada um se esconde e onde estão os escondimentos neuróticos das nossas fixações mentais ou tormentosas, que nos atormentam e nos deixam, né, vazios, como que não encontrando sentido para viver. E não deixemos ou não permitamos que chegamos a esse estágio. Por isso, a transformação de vários apóstolos, não só apóstolos, mas também pessoas emblemáticas, mulheres como a própria Maria de Magdala, que foi o maior exemplo de transformação moral apresentado no Evangelho. E assim, é preciso reconhecer todos os recursos para preservar aquilo que há de mais de rico em nós, de bem-estar para recomeçar. Retirar as capas, possuir a autoconfiança e a fé. E por isso, a utilização de quê? De alguns recursos são importantes e são colocados por Joana de Ângeles, como a autossugestão. Como também os recursos mnemônicos positivos. Ela que nos diz isso.
Há visualizações terapêuticas que estão aí no YouTube para todos termos acesso, que Divaldo Pereira Franco nos propõe, e tantos outros, como Louise Hay e outros, que trabalham para resgate do nosso alto amor. E através também da oração, da prece. Portanto, nós podemos ressurgir. Como o mito da fênix, que é uma ave originária da Etiópia, que visitava o Egito, não é? A cada 500 anos. Essa ave ocorria, então, na sua morte, o quê? Simultaneamente a essa sua morte, a germinação de seu sêmen nas cinzas que produziam dos restos do seu corpo, que era misturado às plantas aromáticas. Sejamos então como o fênix, que renasce das cinzas, para então recomeçar. E no inverno que todos nós atravessamos, esse inverno possa constituir como elemento de aprendizado para todos nós. E para terminarmos, nós vamos então trazer algumas palavras que em momentos de inverno da alma nós também escrevemos, porque nós atravessamos momentos de inverno, como todos vocês. E aí, anos atrás, nós escrevíamos um texto intitulado Inverno da Alma. Chuva, chuva, molha d'água a minha alma, que deságua nas águas das minhas mágoas, lágrimas escondidas, escorridas por entre o rosto, desgosto de um gosto não vivido. As nuvens negras da minha nesga, nego inefável, da incansável torrente rente do momento. Fomento negado, amordaçado do meu cansaço, espanto tanto que, no entanto, me fez em pranto. Deixei cair da nuvem escura a minha cura, mergulhei no orgulho que me domina e, naturalmente, deixei molhar a mente, que comumente não me mente e não me afugenta. Embora a borrasca que borra minha face, falseei a ferida que me dói ainda e não me permiti idas sem companhias da minha agonia que me ensina. Mudei o rumo do meu mundo e bem fundo penetrei profundo minha canção, que me embalou no calor do amor, do meigo amigo que comigo comunga a doce oração. Que possamos comungar com Jesus essa doce oração e, como a fênix, ressurgir das cinzas. Que Ele nos ampare.